Olá, este é o curso de liderança para líderes e professores de adolescentes nível 2, preparado pela divisão sul-americana. O nosso tema de hoje é Crescendo com o seu adolescente, que abordará assuntos como formação de identidade, comunicação e limites. Caro líder de adolescente, o tema de hoje foi preparado especialmente para que você compreenda o universo da adolescência, mas também para que você saiba como orientar os pais e progenitores dos seus adolescentes. Por isso, nós pedimos que você reserve tempo, se prepare, organize atividades, reuniões periódicas, para que este tema também seja levado a todas as famílias da sua igreja e assim eles possam aprender como passar por essa fase tão importante da vida de todo ser humano de maneira mais saudável. Sabe, a adolescência é um momento muito importante da vida do ser humano, mas você já observou que às vezes, quando nós lidamos com o adolescente, parece mais que estamos em uma guerra, em um cabo de guerra, enquanto puxamos para cá, os adolescentes puxam para lá e nós medimos forças tentando saber quem é que vai ganhar essa batalha? O grande problema é que enquanto estamos nessa guerra, nessa brincadeira, não há vitórias. Por isso, quando nós resolvemos trabalhar e cuidar de adolescentes, precisamos ter uma postura totalmente diferente. E eu sei que então você vai logo perguntar, mas então, o que eu vou fazer? Como compreender o universo da adolescência? O que passa na cabeça? Por que tantos conflitos, tantos questionamentos? O que eu vou fazer? É exatamente isso que você vai saber a partir deste momento. Como resolver esses conflitos, como trabalhar melhor com o seu adolescente. A adolescência dá-se o nome, por exemplo, de adolescência, juventude, a fase caracterizada pela aquisição de conhecimentos que são necessários para o ingresso do jovem no mundo do trabalho e de conhecimentos e valores, para que ele constitua a sua própria família. Então, qualquer ser humano, ele vai passar por essa fase. E é muito importante porque aqui ele vai buscar consolidar a sua personalidade e aquilo que ele vai ser praticamente para o resto da sua vida. Sabe, essa também é uma fase de grande inquietação. O adolescente, ele passa por aquele momento, sabe, de loucura, é uma liberdade ao lado da busca do controle, de responsabilidade, ou é uma vontade de ser criança e ao mesmo tempo de ser adulto. E esse conflito pode perdurar por muito tempo. É exatamente por isso que nessa fase surgem muitos questionamentos. E a principal pergunta do adolescente nesse momento da sua vida é: quem sou? Por isso que nós falamos que a adolescência é a fase da busca da identidade. Pensa comigo. Quando a criança nasce, ela sai então do ventre materno, é um bebezinho tão bonitinho e você olha e vê quantos cuidados aquele bebê precisa. Ele vai precisar de uma mãe para o alimentar, para o trocar, para lhe trazer segurança. E são esses primeiros contatos com uma criança que o pai, então, e a mãe fortalecem nele algo muito importante chamado segurança e confiança. E também o sentimento do amor. E essa criança vai crescendo, ela começa a andar, enfim, a se desenvolver. Em todos os momentos da sua vida, os pais estão presentes, ou melhor, deveriam pelo menos estar, acompanhando, cuidando. A mãe escolhe a roupa, escolhe o penteado, o perfume que a criança vai usar, a alimentação, tudo na vida de uma criança durante a infância é decidido pelos pais. A criança é extremamente dependente. C.S. Lewis fala desse tipo de amor de uma maneira muito interessante no seu livro Quatro Amores. Ele fala que existe o amor necessidade e o amor doação. O amor da criança é o amor necessidade, porque ele precisa de cuidados. O amor dos pais é aquele amor doação. Então a mãe doa tudo que ela pode para que a criança, para o bem-estar da criança.
mas ele continua crescendo. E chega então uma fase que esse tipo de amor, que esse tipo de relação que foi estabelecida até então, já não faz mais sentido na vida do adolescente. E ele também começa a questionar-se: quem eu sou? Quem são os meus pais? O que eles fizeram por mim até então? O que me ensinaram? Todos os conceitos passados para um adolescente nessa fase da sua vida, na infância no caso, começa a ser questionado. Tudo está internalizado e as perguntas surgem como um vulcão em erupção. Consegue entender? Este é a fase, ou melhor, este é o momento da vida do adolescente em que a sua personalidade, através dessas discussões internas que ele faz, será consolidada. Por isso nós dizemos que é identidade. Ele ainda não é um adulto, mas ele também não deixou de ser completamente uma criança. Ele está numa fase do meio termo, e essa fase do meio termo é cheia de rupturas com aquilo que ele recebeu até então. Por isso, querido líder de adolescente, é necessário que você conheça bem o seu adolescente, o temperamento dele, saiba lidar, entender que esse conflito que ele está passando é apenas passageiro, para então auxiliá-lo a passar por essa fase de maneira saudável e que ele se sinta aceito no universo dele. Algumas frases passam a ser comuns nesse momento do adolescente. Eu não quero usar essa roupa, eu não gosto dessa comida. Você, querido pai, vai falar para o pai, por exemplo, você não gosta de mim, você não me respeita. Então, às vezes, as discussões, as palavras grosseiras, elas começam a surgir dentro do lar. E os pais se veem, e agora? O que eu vou fazer? Eu tinha uma criança adorável dentro de casa que, de repente, transformou-se, parece que não faz parte da minha família, ele tem atitudes tão contrárias das nossas. O que está acontecendo? Calma. O que está acontecendo é que existe uma mudança muito grande, biológica, física, mental acontecendo com esse ser humano, que nem ao menos ele consegue entender por completo o que se passa dentro de si. E então há necessidade de respirar fundo e ter muita paciência, entender que tudo o que ele viveu até então e aprendeu começou a ser questionado. E essas frases tão comuns têm um significado muito grande. Por exemplo, nas entrelinhas, quando o adolescente diz eu vou usar a roupa que eu quiser, ou eu não quero usar essa roupa que você escolheu, ele está dizendo para você, querido líder, ou para os pais, olha, eu sou uma pessoa independente de você. Eu quero escolher a maneira que eu devo viver. Eu quero escolher o que eu vou vestir. Eu quero ter a minha personalidade, que não é a sua personalidade. Eu preciso ser independente. Ele está gritando por independência, porque até então ele foi totalmente dependente. Mas ele não sabe ainda o que é tudo isso que está acontecendo e como passar por tudo isso, como comunicar. Então existem frases que nos dão dicas e nós precisamos estar atentos a isso. Quando o adolescente, ele vira para você e fala, você não me ama? É porque talvez ele não esteja sendo compreendido, ele não esteja sendo ouvido como ele merece ser ouvido. E então se estabelece dentro dele um conflito. E através das atitudes dos adultos que estão à sua volta, ele começa a se sentir desprezado, solitário, abandonado, alguém sozinho no mundo. Consegue imaginar que desafio? Eu fico imaginando esse quadro e sabe que eu tenho tristeza de muitos adolescentes e ver muitos adolescentes sentirem isso, porque deve ser, sabe, assolador. Você se sentir só num universo, se sentir, vamos dizer assim, sem amor, sem afeto. Por isso, querido líder, esteja atento a estes sinais da adolescência. Então, o adolescente começa a se questionar quem eu sou, porque essa é a fase em que nós nos tornamos nós mesmos. A gente precisa olhar isso com
começar a olhar a isso com bons olhos. Algumas coisas importantes. A tarefa aqui do adolescente, por exemplo, é aprender a tomar decisões e se acostumar à identidade que elas produzem, porque cada decisão gera uma consequência. Então ele vai ter que se acostumar com isso. Cada adolescente faz as escolhas que resultam em uma vida que é apenas dele. Não é uma vida que pertence aos pais, a um tio, a um amigo, não. Suas escolhas pertencem unicamente a ele. E essas decisões vão fazer com que a sua identidade seja fortalecida. Ela é marcada por indecisão no início. Por isso que eu falei toda essa questão de ruptura, de perguntas, de conflitos, de questionamentos que eles estão fazendo. Mas é preciso saber que é um momento de grande aprendizagem. Ele vai começar a ter mais empatia, a colocar-se no lugar do outro nas suas relações com os seus amigos. Ele vai descobrir o que ele quer, por exemplo, no futuro próximo. Ele vai descobrir o amor de uma maneira diferente. Por isso que é uma fase de aprendizagem. Então não podemos esquecer que há rupturas em todos os aspectos da sua vida e novas construções entram em ação. É preciso ter certa liberdade para agir e pensar. Então, querido líder, oriente, por exemplo, os pais nesse momento, porque eles precisam saber que aquela criança totalmente dependente agora precisa de certa independência. Ele não é dono de si ainda. Espera aí, porque ele pertence aos pais, deve obediência, respeito e ele tem responsabilidades dentro da sua casa. Mas ele precisa também ter voz dentro da sua casa, porque ele precisa mostrar para os pais quem ele é. E os pais precisam entender também o lugar do seu filho dentro da casa, dentro da sociedade. É interessante que, por exemplo, o bebê, ele é um presente do Criador aos pais que são jovens. Geralmente nós temos um filho hoje um pouco mais tarde, mas no mais tardar, na média, os pais têm o seu primeiro filho até os 30 anos de idade. Então nós estamos jovens, ainda com um pouco de energia e a gente recebe aquilo como um presente. Mas nós vamos amadurecendo, passando por outros momentos da vida e então quando nós estamos chegando na meia-idade, nós recebemos de Deus um segundo presente, que é a adolescência, porque nós já estamos bem-sucedidos, geralmente com o nosso trabalho estabelecido, felizes, mas com a vida mais tranquila, e então, de repente, o vulcão explode dentro da nossa casa e a gente precisa começar a viver novas emoções. Então, um adolescente, ele traz vida para dentro de uma casa, ele traz, vamos dizer assim, quebra de paradigmas e nos ensina coisas que são importantíssimas nessa fase da nossa vida. Esse é o presente de Deus, que na verdade vem numa embalagem bem estranha de um adolescente, mas ele coloca em nossa vida o desafio para crescer, testar o nosso amor, reavivar a esperança e levar a nossa fé à beira do precipício, para que então nós possamos saber se temos realmente fé. Tudo acontece na hora certa, Deus é muito sábio. Todas as realidades que se tornaram banais e repetitivas se manifestam em nossa vestidura e exigem resposta e participação. Deus, queridos, neste momento nos desafia a crescer com o nosso adolescente. Olha que privilégio que nós temos. Por isso que a adolescência, ela é um laboratório. Cada pai, cada mãe, cada líder, professor de adolescente, educador, recebe uma espécie de laboratório vivo, onde recolhe seus dados do crescimento, realiza experiências pessoais e depois volta a realizá-las em um ato de fé para a glória de Deus. Mas nós precisamos derrubar essa barreira. Sabe, nós precisamos derrubar a barreira e a postura de que a adolescência é um problema que precisa de solução. Entenda, a adolescência não é igual a problema. De forma alguma, líder, adolescência é sim amadurecimento, crescimento, formação de identidade de uma pessoa, solidificação da personalidade. Isso é grandioso, isso é obra do Criador e nós precisamos ser maduros e abertos para entender essa realidade. E assim fortalecer os nossos vínculos. Sabe, eu tenho ouvido falar, por exemplo, que a adolescência, que na verdade os adolescentes, eles não se importam com religião.
sabe? Os adolescentes são extremamente espirituais, mas o adolescente, ele é extremamente moral, ele é um justiceiro e ele vai questionar as nossas ações, ele vai questionar se falamos e não cumprimos, ele vai questionar qualquer tipo de religião, de institucionalização que prega alguma coisa, mas que na verdade não vive. Por isso nós, adultos maduros, precisamos viver o que pregamos e precisamos então fazer com que o nosso adolescente interaja nesse universo tão importante. Deus tem um amor muito especial pela nossa juventude e nós temos grandes responsabilidades por eles. Então, quando eles dizem não vou à igreja, precisamos parar, ouvir e entender o que está acontecendo. Por que ele está dizendo isso? Será que lá em casa, será que eu como líder estou pregando alguma coisa que eu não estou vivendo? Ele está nos observando e ele vai testar essa realidade, essas falas que nós temos. Por isso que fique atento às falas dos adolescentes, porque eles vão questionar se vivemos de acordo com aquilo que nós pregamos. Então, fique atento. Eu sei que nós vamos errar, nós somos seres humanos, infelizmente vivemos num mundo de pecado. Mas a gente precisa procurar acertar o alvo, porque esses meninos, eles estão nos observando. E se a nossa religião for pura, se o nosso cristianismo for verdadeiro, eles vão se apaixonar pelo Jesus que nós amamos. Sabe, queridos, existe um mar de descobertas nessa vida e tudo que nós recebemos na nossa vida, no nosso dia a dia, é matéria-prima da santidade. E a adolescência também é. Todas as outras coisas que acontecem na nossa vida são apenas acessórios, mas o mais importante é que tudo na nossa vida, tudo que recebemos de Deus é matéria-prima da santidade. E os nossos adolescentes também são. Deus está nos preparando para algo muito importante. Então você começa a me perguntar, mas e agora? Que direção, que rumo que eu vou tomar? Nós precisamos aprender a crescer com os nossos adolescentes também através da comunicação. Você sabe que a comunicação ela é uma arte, mas por ser uma arte, ela precisa saber o quê? Nós precisamos buscar a precisão, o dinamismo, nós precisamos procurar uma forma eficaz, por exemplo, da sua mensagem chegar o mais limpa possível à mente do outro, para que assim a gente evite constrangimentos e aqueles mal entendidos tão comuns. Comunicação é arte. E por ser arte, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser muitas vezes testada, ela precisa ser repetida. E nós precisamos então ter essa postura. Comunicação dentro de casa, com um adolescente na escola, onde quer que seja, é fundamental para que possamos entender o que está passando na mente dele e para que ele possa também entender as exigências que fazemos dele. Então, 4 princípios são fundamentais para comunicar-se com o adolescente. Primeira coisa, ame. O pai, por exemplo, pode falar, mas como assim? Está dizendo para eu amar o meu filho? Sim. Ame, porque até então você tinha uma criança que necessitava plenamente do seu amor, doação. Mas o pastor Peterson, ele diz o seguinte, que nessa fase da vida, o amor que o adolescente necessita não é mais esse amor, doação dos pais, mas sim um amor incondicional. Sabe aquele amor ágape? Aquele amor sublime de Deus? Pois é esse amor que nós precisamos desenvolver com os nossos adolescentes. Porque no dia a dia, com tantos conflitos, nós acabamos ficando meio nervosos, chateados, temos a tendência de agir meio grosseiramente em algumas coisas que nós não aprovamos, não gostamos. Por isso que nós precisamos amar. Cada dia reforçar, através de uma mensagem, através de um beijo, de um abraço, de um alimento bem preparado. No caso, você que é pai, precisa ter esse aconchego do lar, sabe? Para que ele se sinta em casa, para que ele se sinta bem recebido. Leve seu adolescente para passear, faça alguma coisa que ele gosta de fazer. Não somente as atividades que você aprecia, mas ame, mostre que ame. Recentemente,
A Universidade de Illinois apresentou um estudo que já há mais de 10 anos eles vêm pesquisando. E é interessante que eles fizeram uma pesquisa simples, mas que muitas vezes está banalizada dentro dos nossos lares. A questão da alimentação em família. A Universidade de Illinois chegou à conclusão de que os adolescentes que tinham refeições diárias, pelo menos 5 vezes na semana, em família, tinham vamos dizer assim, muita possibilidade de não se envolverem com drogas e qualquer outro tipo de vícios. Enquanto os que não tinham essa oportunidade de estar à mesa, de fazer uma refeição com a família, facilmente entravam no mundo das drogas, do sexo fácil e de tantos outros vícios. Então, coloque a mesa na sua casa, prepare uma refeição saborosa para o seu adolescente. É algo tão simples, mas que tem um resultado fantástico. Outra coisa, outro princípio importante, confie. Confiança é a base de qualquer relacionamento saudável. Então, confie no adolescente. Mostre a ele que você está lhe dando responsabilidades, mas também observe, assista ele, para que saiba que ele não está livre totalmente, que ele pode desenvolver independência, mas que existem pessoas que estão monitorando ele com amor, com carinho, porque ele ainda não é um adulto, ele é um adolescente. Proporcione um ambiente seguro. Ambiente seguro não é aquele que está livre, vamos dizer, de assaltos ou de coisas que acontecem no nosso dia a dia, numa sociedade perigosa. Não. Ambiente seguro é um lar onde eu posso entrar e saber que serei ouvido. Ambiente seguro é uma casa onde eu posso chegar e desabafar os meus temores se eu quiser, como também eu posso silenciar se eu quiser, entrar no meu quarto, fechar a minha porta, me manter quieto, sem ser interrompido, sem ser julgado, sem ser criticado. Nessa fase da vida, os adolescentes ouvem muitas e muitas críticas e isso os deprecia e isso faz com que a sua autodefinição, a sua autoestima não seja boa. Então, proporcione um ambiente seguro onde ele possa dizer e ser ouvido e conduzido àquilo que se espera dele. Tenha e exija respeito. Como é que fazemos um relacionamento saudável sem respeito? Impossível. Então, tenha respeito, seja uma pessoa de autoridade. Não queira ser o amiguinho íntimo do seu adolescente, não. Ele tem os amigos da escola, os amigos da rua, para que sejam seus amigos íntimos. Você tem que assumir a sua postura de pai, de mãe, líder ou professor, de autoridade. Se assim o fizer, ele irá lhe respeitar. Você não precisa falar na mesma linguagem que ele, nem usar as mesmas roupas, nem o mesmo penteado que ele para ser um líder e um pai de um adolescente. Você precisa ser quem você é, uma pessoa de respeito, de confiança, e ele lhe atenderá nisso, porque vê em você alguém que merece ser respeitado e que também merece confiança. E se você assim fizer, certamente ele vai retribuir da mesma forma na sua vida. A boa comunicação, queridos, resolve os problemas, abre portas e enxerga horizontes longínquos. Mas, como diria o poeta, navegar é preciso. Então, vamos em frente, vamos navegando. O silêncio é o maior elo entre os corações, pois é essa uma atitude de quem ama verdadeiramente e sabe respeitar o outro. Só quem ama verdadeiramente sabe silenciar na hora certa para poder ouvir a necessidade. Se você ama verdadeiramente, o seu adolescente saberá silenciar-se para então ouvir o coração, para então ajudá-lo a resolver os seus conflitos e respeitar esse menino ou essa menina de Deus. E então, diante disso, nós vemos aqui que se tivermos uma boa comunicação com o adolescente, há ainda um passo que precisamos ter, que se chama limite. E então, vejamos, o que são limites? São regras estabelecidas para gerar harmonia no lar e onde quer que sejam necessárias. O seu objetivo é levar o filho ou o adolescente a desenvolver o domínio de si mesmo. Essas regras precisam ser claras,
poucas e respeitadas por ambas as partes. Não adianta você fazer uma regra que é apenas para o outro. Que razão tem isso? Regras, quando estabelecidas em determinada instituição, dentro de uma casa, numa igreja, é para todas as partes. Então, vamos respeitar os limites. Olha que interessante que Ellen White nos diz sobre a importância dos limites. É obra dos pais restringir, guiar e controlar. Não podem cometer maior mal do que permitir que os filhos satisfaçam todos os seus desejos e fantasias. Mas não para por aí. Ela ainda diz: dizei a vossos filhos ou dizei a vossos adolescentes o que dele exigis. Fazei-os compreender que vossa palavra é lei e deve ser obedecida. Os jovens não devem ser deixados a pensar e procederem independentemente do juízo de seus pais e mestres. Mas é bem verdade, caro líder, que nesta fase, nós, quando nos aproximamos dos adolescentes, queremos parecer com eles. Muitos tomam posição de adolescentes, enquanto são líderes. Muitos pais começam a agir como se fossem adolescentes para se aproximar dos filhos, para serem amiguinhos dos filhos. Não podemos agir dessa forma. A posição de autoridade dada por Deus a pais, a líderes, a professores, deve ser mantida. E o adolescente, ele consegue entender muito bem isso. E ele não quer que você se envolva com ele assumindo uma postura que não é a sua. Então, faça com que a sua palavra seja lei e seja obedecida. Mas diante disso também, observe como Deus exige obediência de nós, seres humanos. Como é que Deus trata conosco? Porque essa é exatamente a postura que nós devemos ter. Então, algumas coisas importantes para estabelecer os limites. Primeira coisa, tenha um diálogo franco e aberto. Sente o adolescente, converse com ele e diga o que é limite, o que você espera dele. Seja claro nas regras que deseja que os seus filhos e que seus adolescentes cumpram. Não fique, divagando. Seja claro, objetivo, para que ele entenda completamente o que você espera dele. Outra coisa, apresente as regras e deixe-os falar sobre as regras se desejarem, mas saiba que a palavra final é sua. É importante nesse momento, o estabelecimento de limites, que o adolescente ouça você e que você também ouça, se ele quiser dizer. Mas saiba que se houver necessidade de fazer algum ajuste, tudo bem, mas que sempre a sua palavra é a lei. Estabeleça punições e cumpra sempre o acordado. Isso é muito importante, porque às vezes até existe, por exemplo, algo que fale sobre as punições, mas nunca o adolescente é cobrado quando ele erra. Então ele vai deixar a sua palavra em desconfiança. Eu posso fazer o que eu bem entender, que não vai acontecer nada comigo. E nós sabemos que na vida não é assim. Nós colhemos as consequências dos nossos atos. E ele precisa aprender isso agora para que seja um adulto ajustado. Seja exemplo em todas as suas atitudes. Seja misericordioso. Tenha Cristo como seu mestre. Lembre-se que quando Cristo trata conosco, com os nossos erros, Ele nos dá a sua graça. E a sua misericórdia, como diz Jeremias, ela é renovada a cada manhã nas nossas vidas. Então nós precisamos ter essa postura que Deus tem e que Ele nos ensina através do livro sagrado. Os filhos no futuro serão gratos por atitudes que freiam certas ações. Hoje o choro, aquela cara feia, a mágoa, mas chegará o dia em que essa fase de turbulência passará e que a identidade estará consolidada, deixando claro na mente do adolescente que os pais eram responsáveis, preocupados com o desenvolvimento integral do filho. Mesmo porque deixar o filho fazer o que bem entende manda uma mensagem muito clara, como de incompetência ou de grande descaso. E certamente essa não é a impressão que nenhum pai espera que seu filho tenha sobre si e que nenhum líder espera.
Se nós agimos assim, sabe aquela brincadeira de cabo de guerra, de que um puxa para cá, outro puxa para lá? Ela vai acabar. E nós vamos começar a entender e nos relacionarmos com o adolescente de forma mais saudável e buscando ajudá-lo a resolver os seus conflitos. Querido líder, é um prazer trabalhar com o adolescente, porque eles são, como nós dissemos, um laboratório vivo, onde cada dia novas coisas nós podemos aprender, onde através das experiências que nós já vivemos, podemos ajudá-los a serem ajustados, a serem coerentes, a amarem a Deus sobre todas as coisas e servirem o seu semelhante. Mas para isso, nós precisamos estar unidos com eles, crescer com eles. E então nós teremos o resultado que esperamos, um adulto com uma personalidade saudável e consolidada. O nosso desejo com este seminário é que você aprenda cada dia mais sobre a adolescência e que não somente isso, que você continue trabalhando nessa fase da vida, ajudando esses meninos e essas meninas a serem melhores, a serem mais semelhantes a Cristo. Que Deus abençoe você e que você tenha um ministério muito, muito abençoado por Deus. Até breve.